Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos um tema muito central na nossa fé. Hoje a igreja nos coloca como centralidade da liturgia a virtude teologal da fé, dom que Deus nos dá, dom que Deus nos concede com o nosso batismo. O que diferencia o homem dos outros seres? A fé. O que diferencia o homem dos outros seres? Ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Qual pessoa, Padre? É a nossa imagem e a nossa semelhança no céu. A segunda, Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno que se faz homem. O cristão é imagem do Filho e deve pensar como filho, e deve agir como filho, e deve ter a fé do Filho. Vejam que na história do povo de Deus, a fé sempre foi fundante, sempre foi alicerce da relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Sem fé não existe relação entre o homem e Deus. Sem fé não existe de modo algum legitimidade na filiação divina. E olhem que quando Deus, nosso Senhor, faz a primeira aliança com o homem, com o nosso patriarca, com o nosso pai na fé Abraão, Deus, com toda a dignidade, diz: sai, Abraão, da tua terra, dos teus parentes, dos teus amigos, e vai, Abraão, para a terra que eu vou te indicar. Abraão tudo deixa e sai em busca dessa terra, sai em busca da terra prometida, e ali passa por muitas dificuldades, e ali passa por muitos problemas, e ali é provado tantas e tantas vezes na sua fé. O Senhor, o bom Deus, escraviza pelas mãos dos egípcios o povo de Deus. E o povo fica 400 anos escravo do povo egípcio, sofrendo, sendo humilhado, sendo maltratado, construindo o grande império egípcio, se alimentando mal, para que os homens pudessem morrer e aquela nação não ficasse maior que a nação egípcia. É interessante porque, em meio a todo aquele sofrimento, Deus provava a fé daquele povo. Meus irmãos, isso é tão interessante para nós, porque Deus nos prova na fé. Deus prova a fé do homem, porque Deus quer que o homem confie nele como Pai. Porque Deus quer que o homem consiga enxergar a vida, onde ele não caminha sozinho, mas ele tem Deus. E Deus não o abandona. Vejam que aquele povo escravizado, sofrendo ali, em um determinado momento, toda aquela geração vai morrendo, e aqueles que chegam à terra prometida não foram aqueles que receberam, que escutaram a promessa de Deus. E o que movia aquele povo a ser fiel a Deus era a palavra que Deus tinha dirigido a eles, que daria uma terra prometida.
Nós sabemos, não me custa lembrar, essa terra prometida para o povo de Deus não é, de modo algum, um espaço geográfico, como os israelitas no Antigo Testamento pensavam. A terra verdadeiramente prometida por Deus é o céu. A terra que Deus promete ao homem é a eternidade nele. E aquilo ali era simplesmente, unicamente, uma figura, uma prefiguração da pátria que nós iríamos receber. Somos cidadãos dos céus. Não fomos feitos para este mundo, não fomos feitos para esta realidade aqui. E aquele povo ali é provado. Quando aquele povo sai, recebe a liberdade, atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto e lá atrás, cavalos e cavaleiros dos egípcios são afogados no mar, como a gente canta no Sábado Santo. Aquele povo agora livre encontra outra grande dificuldade. Estão agora como que esquecidos em meio a um deserto, onde uma das grandes provações é terem montado acampamento em cima de um ninheiro de cobra. E tantos ali são picados, e tantos ali começam a morrer. E mesmo assim, aqueles homens continuavam confiando em Deus. E o que Deus faz? Levem uma serpente de bronze, e eu vou abençoar esse símbolo, e eu vou abençoar esse sinal. E aquela serpente de bronze ali numa haste é uma prefiguração da cruz de nosso Senhor. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A primeira simbologia da Sagrada Escritura. É por isso que a igreja até hoje abençoa os símbolos. E os símbolos são tão importantes para fomentar a nossa fé. Aquela haste ali com uma serpente vai ser o sinal da cura para tantos. E depois disso, eles começam a passar fome, eles começam a passar necessidades, mas mesmo assim continuam confiando e esperando em Deus. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a fé que nós temos em Deus é uma virtude teologal dada por Ele. E aconteça o que acontecer nas nossas vidas, meus irmãos, nós não podemos nos desesperar. Temos que confiar. Temos que esperar em Deus. Venha o que vier, nós temos que nos agarrar em nosso Senhor, tendo a certeza de que com Ele nós somos vencedores. As dificuldades, as barreiras, os problemas, as desilusões não podem de modo algum abalar a nossa fé, porque é a nossa fé que nos faz permanecer de pé. É nesse contexto todo da história do povo de Israel que Deus, nosso Senhor, não permite que aquele povo nem passe fome e faz surgir o maná. Faz surgir o maná e aquele povo ali todos os dias pega o alimento necessário para o dia. E se pegasse mais do que desse conta para comer, apodrecia. Por quê? Porque Deus dizia: sou eu que conduzo vocês. Sou eu que sustento vocês. Vocês estão de pé por causa de mim. 2000 anos se passaram da vinda de Deus a este mundo. E nós mesmo assim continuamos ainda acreditando, confiando, esperando, depositando toda a nossa fé no Senhor que se fez homem para nos salvar. Vejam que agora nós entendemos essa citação do livro da sabedoria nessa bendita primeira leitura da missa de hoje.
quando o autor sagrado, ele lembra, ele olha a promessa que Deus fez, e com carinho ele vê a atitude dos homens. Olha o texto. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ou seja, não titubearam, de modo algum se desesperaram, não desistiram de permanecer em Deus. E assim somos nós cristãos. Em meio às nossas limitações, somos nós chamados a sermos de verdade, meus irmãos, participantes da glória de Deus com o batismo que um dia recebemos. Somos chamados a tomarmos posse da nossa terra, prometida por Deus na eternidade, aquilo que carinhosamente nós chamamos de céu. Vejam a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus. É interessante porque tanto a carta aos Hebreus quanto o livro da sabedoria foram excluídos da Bíblia protestante. Vocês sabem que a Bíblia evangélica faltam 7 livros e mais algumas partes de alguns. Alguns foram retirados e depois foram recolocados. A sabedoria foi retirada, nunca foi colocada. A carta aos Hebreus foi retirada, mas depois foi recolocada na Bíblia protestante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida aqui não é uma vida de busca de realização neste mundo, não. A nossa vida é busca de realização aqui, mas que desemboca no céu, mas que se realiza na eternidade em Deus. E olhem o que o autor da carta aos Hebreus nos diz. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Meus irmãos, isso aqui é tão interessante para nós católicos, porque muitas vezes nós vemos as pessoas pensarem, interpretarem, entenderem a fé como um simples e medíocre pensamento positivo. Fé nunca foi ter pensamento positivo. Fé nunca foi acreditar que no fim tudo vai dar certo. Não. Fé nunca foi de modo algum situações estranhas como essas. Não. A fé, meus irmãos, é uma virtude teologal. Ela é dada por Deus. Padre, o que significa ter fé? Simplesmente crer que Deus nos conduz. Simplesmente crer que Deus, nosso Senhor, sabe o que é melhor para nós. É por isso que quando nós professamos a fé, nós não dizemos de modo algum assim: eu creio que no fim tudo vai dar certo, eu creio que no fim nós venceremos. Não. O que é a nossa profissão de fé? É dizer: eu creio que no céu existe um Deus que é criador de tudo. O que é ter fé? É professar e dizer: eu creio que a segunda pessoa da Trindade se fez homem, morreu, ressuscitou por mim. Eu creio que o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho, e é Senhor da vida e procede do Pai e do Filho. Eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na vida eterna. Olhem o que é professar a fé. É a gente depositar toda a nossa confiança no Senhor.
nele, que é de verdade o nosso porto seguro e não existe outro. Não adianta de modo algum o homem querer colocar a sua segurança no bolso, na sua saúde, naquilo que tem, naquilo que é. Como aquele homem da parábola do evangelho do domingo passado, onde Deus vai dizer: louco, ainda hoje pedirão a tua vida, e nada disso vai te garantir a salvação. Porque, minha gente, vejam bem, nós vivemos em um momento da história onde as pessoas só pensam nesse plano aqui horizontal, não pensam verticalmente, não pensam de verdade na eternidade, não pensam em sofrer as demoras de Deus, não conseguem de modo algum esperar o Senhor agir. E a fé que nós temos nos permite, nos obriga, nos exorta a esperar a ação de Deus nas nossas vidas. Como assim, Padre? Simplesmente assim. Se você faz um pedido a Deus e Deus demora a atender, é porque Deus está provando a fé que você tem nele. Se Deus não atende um pedido e uma prece que você faz, não é porque Deus não existe, é porque o Senhor, o bom Deus, julgou que aquele pedido, aquela prece, não seria de modo algum boa para a tua salvação. É por isso que o livro do Eclesiástico diz assim: sofre as demoras de Deus, no capítulo 2. Ou seja, continue confiando em Deus. Deus sabe como te conduzir. Deus sabe o que está fazendo com a tua vida. Deus é Pai, é bondoso, é misericórdia e é eterno. E Deus não se contradiz. Meus irmãos, vejam bem. O que é essa fé? Essa virtude teologal. É preciso pedir a Deus. Aquela exclamação de São Tomé, que nós rezamos no seu dia 3 de julho, ou na oitava da Páscoa, aquele trecho santo do Evangelho que Deus diz assim: vem aqui, Tomé, coloque a sua mão nas minhas mãos e no meu lado, e não seja incrédulo, mas tenha fé. O que é que Deus está dizendo? Tomé, eu ressuscitei, Tomé. Tomé, eu estou vivo, Tomé. Tomé, você não crê em um Deus morto não, Tomé. E muitas vezes, minha gente, é preciso que nós enxerguemos essa realidade. O Deus que nós cremos está vivo. O Deus que nós cremos nos conduz. O Deus que nós cremos tudo vê, tudo sabe, e aos olhos dele nada fica escondido. Porque muitas vezes nós temos, parece que uma percepção que estamos a caminhar sozinhos. E não estamos não. Você não caminha sozinho. Por mais que esteja passando por dificuldades e agruras da vida. Olha, quando morreu Madre Teresa de Calcutá, todo mundo lembra daquela freira indiana. Quando ela morreu com fama de santidade, a igreja foi em cima dos escritos dela. Foi pegar os escritos dela, olhar o que ela escrevia para entender o pensamento daquela mulher. Em um determinado momento ali, encontraram ela dizendo assim: Senhor, há 40 anos que eu não sinto a tua presença. E os estudiosos ficaram atônitos assim. Como pode uma mulher que vivia o Evangelho nessa proporção se sentir
nessa aridez. E olhando a história de Madre Teresa, a presença de Deus era tão grande nela, que aos olhos dela era imperceptível. Uma das cenas mais bonitas, mais significativas da vida de Madre Teresa é quando ela, cuidando de um leproso ali bêbado, doente, jogado ao léu da vida, aquele bêbado agride Madre Teresa. Recolhem ele é recluso, ela não aceita ir à delegacia de modo algum. E aí, diante da autoridade, perguntam a ela assim: podemos prendê-lo? Ela diz: não, eu estou triste. E aí perguntaram assim: mas por quê? Aí ela disse assim: porque a minha fé sempre me fez enxergar nele a presença de Deus, a presença de Jesus. Mas ele não enxergou em mim a presença de Jesus, ou seja, eu preciso mudar. Eu preciso mudar as minhas atitudes para ser esse sinal de Deus no mundo. Minha gente, o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que muitas vezes a aridez espiritual que as pessoas passam, até mesmo dentro da igreja, é porque se acomodam a levar uma vida broxoxô, uma vida mequetrefe, de rezar mal, de não assumir os compromissos, de não renunciar. Muitas vezes eu fico observando que as pessoas não conseguem colocar Deus acima de tudo, não conseguem de modo algum renunciar nada por Deus, Deus sempre em último lugar. E aí eu pergunto a vocês: é justo? O amor que Deus tem para conosco, a forma como Ele dispensa o amor para nós tratarmos Deus, sempre colocando Deus em último plano. Se eu tiver tempo, quando não aparecer nada, se aparecer alguma coisa, eu troco logo a escala da liturgia. Alguém pode ler para mim? Eu não posso hoje. Eu troco logo a escala dos ministros. Olha, vai alguém para mim. Eu deixar domingo que vem, eu vou à missa. Vem fulano fazer a transmissão, porque hoje eu não posso. Vem fulano servir ao altar, porque hoje não dá certo. Mas por que eu não posso? Porque eu sou provado na minha fé e abandono a fé em Deus. E quero colocar Deus em último lugar. É impossível uma pessoa crescer na amizade com Deus se ela é incapaz de renunciar. Todo serviço a Deus e o processo de conversão passa pela renúncia. Eu tenho que renunciar para provar para mim que o meu Deus é Ele e que eu creio que Ele vivo está. E dizer: Senhor, Tu estás vendo. Como eu desejaria fazer isso, mas não faço porque Te amo. Como eu queria, Senhor, está ali, mas eu não estou, porque primeiro eu vim te encontrar, vim me preencher em ti. Olhem que belo, que santo, que bonito o Evangelho hoje segundo Lucas. O Senhor dizendo assim: não tenhais medo, pequenino rebanho. Minha gente, o rebanho de Deus nunca foi grande. O rebanho de Deus sempre foi diminuto. Lembrem que começou com 12. Um traiu, 10 fugiram,
E no momento da agrura da vida de nosso Senhor, só um estava aos pés da cruz: João, o evangelista, e a mãe, porque nunca abandona. Vejam que o cristianismo nasce assim, pequeno, acanhado, e depois que ele morre na cruz, todos se dispersam ali, e aqueles algozes dizem assim: acabamos mais uma seita, acabamos mais uma. Só que quando ele aparece, aqueles homens ali são tomados, movidos no ímpeto do Espírito Santo de Deus, e saem a evangelizar o mundo. E essa mensagem do Evangelho chega até nós. O Evangelho de Deus nunca foi para pessoas medíocres, mas sempre para pessoas do coração nobre, para heróis que foram capazes de lutar contra, ou melhor, que são capazes de lutar contra 3 inimigos: o mundo, o próprio eu e Satanás. Os 3 inimigos da santidade e da salvação. Continua até hoje um pequeno rebanho, porque igreja cheia nunca quis dizer muitos amigos a nosso Senhor, não. De jeito nenhum. Proximidade com Deus quer dizer fidelidade, lealdade e compromisso. E aí eu pergunto a vocês assim: como está a oração de vocês? Vem rezando bem? Tem compromisso de fé? Ou querem viver a vida de qualquer modo, de qualquer jeito? O Senhor disse: não tenhais medo. É o Senhor dizendo: sejam fiéis, eu estou com vocês. Nosso Senhor nunca disse que seria difícil, nunca disse que seria fácil viver no mundo. Mas nosso Senhor sempre falou: coragem, eu venci o mundo. Coragem, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus não nos abandonou. E vejam aqui, de um modo tão forte, de um modo tão grandioso, quando o Senhor diz assim, que Ele chegará no momento em que menos esperardes. Santo Agostinho diz: eu tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Santo Afonso Maria de Ligório, ele olhando a sua morte iminente, ele disse assim: desejo logo morrer para contemplar a vida com os meus olhos. Por quê? Porque é importante que nós entendamos que nós não temos moradia fixas aqui. Estamos passando e devemos administrar a nossa vida com muita dignidade, com muita prudência, com muita justiça e, acima de tudo, com muita fidelidade. Olhem como o texto termina do Evangelho hoje. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O Senhor é um amigo exigente. Ele exige porque nos ama. Por fim,
É preciso a gente voltar o nosso olhar e a nossa atenção para a segunda estrofe do salmo de hoje, quando o salmista assim diz: mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Vocês sabem que o temor de Deus é o 7º dom do Espírito Santo, que muita gente não compreende e pensa que é ter medo de Deus. Não tem nada a ver. Deus não faz medo a ninguém. Se existe alguém que é inocente, inofensivo e é todo amor a Deus, Deus não causa medo a ninguém, de jeito nenhum. O temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo, consiste em temer morrer sem Deus, em temer perder o amor de Deus, não porque Ele nos vire as costas, mas porque Ele é justiça e vai dar a cada um conforme cada um merece. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa liturgia de hoje, ela seria completada por um texto do Evangelho na próxima semana. Mas como o dia 15 de agosto não cai no domingo e será a solenidade da Assunção, o texto santo assim diz: eu vim lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse, Padre? É o fogo da fé. É essa fé que aquece o nosso coração. É essa fé que nos faz diferentes de todos os outros que não se encontraram com nosso Senhor. É uma pena que tantos já esfriaram. É uma pena que tantos nunca se aqueceram nessa fé, que é vida. É uma pena que muitos não guardam a fé que um dia receberam e não alimentam essa chama para que ela possa crescer e ser de verdade um grande braseiro ardente a queimar o coração do homem. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, roguemos ao Senhor o bom Deus que nos ajude a crescermos na fé. Se esforcem para rezar mais um pouquinho. Tomem atitudes que possam levar vocês aos céus. Não se acostumem de modo algum a vir só hoje na igreja, sentar no banco e agora só pensar e trabalhar por Deus no domingo que vem. Não façam isso não. A nossa alma tem sede de um Deus justo. A nossa alma tem sede de um Deus que nos preenche, que nos sacia, que nos completa, porque nos ama, para nos salvar e levar-nos para habitar com Ele na eternidade em Deus. Vamos ficar de pé.